Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula nós vamos estudar um assunto muito importante na matemática, que é chamado de equações. E mais precisamente nós vamos estudar as equações do primeiro grau envolvendo apenas uma incógnita. Primeiramente nós vamos entender o que é uma equação. Equação nada mais é do que uma sentença matemática que vai expressar uma igualdade que pelo menos existe uma letra que representa um número, que é o valor desconhecido, que nós chamamos na matemática de incógnita. E para resolver esta equação, nós encontramos o valor desconhecido, que é a incógnita, ou seja, a solução ou raiz da minha equação. Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Aqui eu tenho uma equação formado por x menos 6 igual a zero. Aqui o x a gente chama de incógnita. Por quê? Porque é uma letra que representa um número e aqui nós temos uma igualdade. Então, toda sentença matemática do qual possui uma incógnita, uma letra, um valor desconhecido e que está sujeita a uma igualdade, uma sentença, então nós chamamos de equação. E neste caso aqui, nós chamamos de equação do primeiro grau. Outro exemplo, 3t mais 5 igual a zero. Outro exemplo, 3x menos 12 igual a zero. Outro, menos 2y menos 10 igual a zero. Eu quero lembrar que para representarmos uma equação no primeiro grau, a incógnita ela pode ser representada por qualquer letra do nosso alfabeto. Se vocês prestarem atenção, eu tenho aqui, nessa primeira equação, um x. Nessa segunda equação, a incógnita está representada pela letra t. Nessa outra, pela letra y. E assim por diante. Toda equação ela pode ser reduzida a uma forma geral. No caso, toda equação do primeiro grau, ela pode ser representada pela seguinte forma: ax mais b igual a zero. Aonde este a, ele pode ser qualquer valor numérico, menos o zero. Ou seja, o a tem que ser diferente de zero. Ele pode assumir qualquer valor, menos o zero. As letras A e B, aqui, representada pela minha forma reduzida da minha equação do primeiro grau, elas são chamadas de coeficiente. Então, A e B são os coeficientes, ou seja, os números. E x, que é o valor desconhecido, é chamado de incógnita. Para podermos chegar a uma solução ou a raiz da minha equação é o resultado dela, ou seja, do valor desconhecido, que é chamado de raiz ou solução. Para melhor entendermos, vamos fazer alguns exemplos. Temos aqui 3 exemplos para podermos exercitar e colocar em prática os nossos conhecimentos sobre equação do primeiro grau. O nosso primeiro exemplo é a seguinte equação: x mais 3 igual a 5. Aqui eu tenho o primeiro membro da minha equação. E aqui eu tenho o segundo membro. Ou seja, o que divide a equação do primeiro membro para o segundo membro é o sinal de igualdade. Então, eu peguei o 3, passei para o outro lado. Como o 3 estava positivo, ele vai negativo. Então, fica 5 menos 3, que vai ser igual a 2. Então, o valor do x, que é a minha incógnita, é 2. Ou seja, 2 representa a raiz da minha equação. Ou seja, 2 é a solução da minha equação. A gente pode chamar o 2 de raiz ou solução da equação. Eu tenho aqui um segundo exemplo. 2y é igual a 12. Esse 2 está multiplicando o y. Como ele está multiplicando, eu vou passar os coeficientes, ou seja, os números, para o lado do 12, o número com número, e vou isolar o y. Como o 2 está multiplicando, ele vai para o outro lado, para junto do 12, dividindo. Por quê? Porque é operações inversas.
Se está multiplicando, vai dividindo. Se está somando, vai subtraindo. E assim por diante. Então, ó, eu chego no seguinte resultado. Y vai ser igual a 12 dividido por 2, que vai ser igual a 6. Ou seja, 6 é a raiz desta minha equação. 6 é a solução da minha equação. Se eu olhar para essa minha equação e substituir o valor da incógnita, do valor desconhecido que eu descobri, que é 6, aqui eu tenho 2 vezes 6, 12. 12 é igual a 12. Eu tenho a minha terceira equação. A minha terceira equação é dada por 2x menos 2 igual a x mais 1. Pegando os termos do qual os coeficientes são semelhantes, passando x para o lado do x, ou seja, para o primeiro membro, e passando 2 para o segundo membro. Como eu disse a vocês anteriormente, quando a gente muda de lugar um termo da equação para um membro para o segundo membro, ou vice-versa, nós trocamos o sinal. Se o número está negativo, ele vai positivo. Está aqui, menos 2, aqui mais 2. Aqui x, ele vai menos x. Então, a gente muda de sinal. Então, nós temos 2x menos x vai ser igual a 1x. E 1 mais 2 vai ser igual a 3. Então, a solução ou raiz desta minha equação é 3. Então, pessoal, para melhor entendermos esse nosso assunto de hoje, chamado equações, nós vamos fazer um exercício, bons estudos e até o nosso próximo encontro.